Fala galerinha do Comentário Nerd, beleza? Aqui quem tá falando é o Henrique e hoje eu vou trazer pra vocês a análise do lançamento que teve esse mês, né? Que foi a continuação do Justiceiro Max, escrito pelo Jason Aaron. Essa edição ela vai ter o nome Frank. O que acontece? Antes de você entender, de eu falar um pouco sobre esse material, eu vou falar sobre outros dois materiais que foram lançados há um tempo atrás. O primeiro é Justiceiro Max Rei e o segundo é Justiceiro Max Mercenário. Esses dois encadernados junto com esse aqui foi uma fase do Justiceiro que foi roteirizada pelo Jason Aaron e contou com as ilustrações do Steve Dillon. Eu vou falar para vocês da forma cronológica. O primeiro encadernado dessa linha é esse aqui, Justiceiro Max Rei do Crime, aonde nesse encadernado você vai ver como que o Rei do Crime se tornou uma figura tão grande, tão imponente, tão poderosa. Tem review dele no canal na semana especial do Justiceiro que eu fiz. E o segundo encadernado é esse aqui, Justiceiro Mercenário. Esse material aqui, o Rei do Crime, ele contrata o mercenário para matar o Justiceiro. Então há um desenrolar desse combate entre o Justiceiro e o Mercenário. São dois ótimos materiais. Aí a pergunta que normalmente as pessoas fazem: eu preciso ler os dois para entender isso aqui? Cara, precisa. Eu vou ser principalmente o Justiceiro Mercenário, para você entender o porquê que o Justiceiro tá na cadeia, principalmente porque que o Justiceiro tá todo arrebentado. Porque o que acontece? Na história em quadrinhos Justiceiro Mercenário, o Justiceiro sai na porrada com o Mercenário no final dela. E o spoiler para quem não leu a HQ, se quiser dar um pulo aí, o final da HQ, o Justiceiro termina todo arrebentado. E nessa história aqui você vai ver o Justiceiro na cadeia, todo arrebentado. Ele tá meio que em coma. Eu achei muito interessante. Eu gosto muito dessa fase do Jason Aaron. Eu acho que o Jason Aaron ele fez um roteiro extremamente inteligente nesse material. Inclusive me lembrou muito a série do Demolidor, a segunda temporada, aquela parte da série que o Justiceiro tá na cadeia e todo mundo quer a cabeça dele. No início dessa história, como eu falei, você vai ver o Justiceiro na cadeia, preso, internado e afastado dos outros bandidos, já que os outros bandidos querem a cabeça dele também. E ele no início fica internado. É até engraçado porque você vai ver uma espécie de um diálogo entre os detentos, porque os detentos, por mais que queiram liquidar ele, né, matar ele, sabem que ele é foda, sabem que se ele quiser ele acaba com todo mundo. Então eles ficam com medo de liquidar o Justiceiro e ao mesmo tempo você vai ver que o Justiceiro está em coma, ele está numa cama, todo amarrado e tal, e você vê que ele começa um diálogo interno com ele mesmo, começando a repensar nos erros do passado dele, na época dele. É legal porque você vê a época dele do Vietnã, ele falando um pouco de que ele foi um dos soldados que foi pro Vietnã, e isso atordoou muito a cabeça dele. E eu gostei muito da forma como o Jason Aaron aborda esse tema, porque é um fato real. Se você andar procurando na internet, você vê que os soldados que vão para a guerra, os caras que têm um nível de adrenalina muito intenso durante uma guerra, ele não consegue viver em sociedade. Então, essa HQ, ela vai mostrar para você que o Justiceiro não consegue viver em uma sociedade, ele não consegue ter uma vida com a família dele. Ele, durante a história, ele vai revendo o passado dele com uma espécie de uns flashbacks, e ele começa a perceber que ele nunca ia conseguir viver com a família dele. Por mais que a família dele tenha morrido, inclusive é abordado nesse quadrinho, eles relembram o lance da morte dele de uma forma diferente. Você percebe que ele mesmo acaba percebendo que ele nunca ia conseguir viver em família. A vida dele tem que ter uma injeção de adrenalina, ele vive em guerra. Ele é um cara... Eu até achei interessante uma parte desse quadrinho que aborda o cara falando para ele, um soldado lá no Vietnã, fala para ele que existem soldados que vão para a guerra e conseguem voltar e viver em sociedade, e existem soldados que vão para a guerra e nunca saem da guerra. E ele é um desses soldados. Gostei muito do material. A única coisa desse quadrinho que me incomodou um pouco foi quanto à ilustração. Eu gosto da ilustração do Steve Dillon. Eu acho que ele faz uma ilustração bem legal, assim, principalmente pro Justiceiro. Ele faz uma ilustração bem caráter, assim, você vê a sofrência do Justiceiro. Só que eu percebi um negócio, não sei se foi da minha cabeça. Em dados momentos da história,
os vilões, né, os na cadeia, os bandidos, sempre quando aparecia um bandido gordo, eu parecia que eu estava vendo o Rei do Crime. E durante a história você percebe que não é o Rei do Crime, que o Rei do Crime tá solto, tá armando lá e tal. Eu fiquei meio que um pouco encucado, meio incomodado mesmo com isso. Mas foi muito mais uma questão minha do que uma questão de falha mesmo. Esse material está naquele preço padrão de R$ 26,90. Ele conta com 116 páginas e ele tem as histórias de Punisher Max de número 12 ao número 16. Como eu falei para vocês, essa aqui é número 12 ao número 16. Essa aqui, que é Justiceiro Rei do Crime, ela é do número 1 ao número 5. E o Justiceiro Mercenário, ela é do número 6 ao número 11. Ou seja, elas são em sequência. É a fase do Jason Aaron, que é uma fase extremamente elogiada. É uma história em quadrinho selo Max, né? Então é para maiores de 18 anos. Enfim, fica a critério de você. Se você for de menor e quiser ler, não é tão pesada assim não. Tem bastante palavrão e muita morte, mas eu acho que é até bem tranquilo. Principalmente essa última edição eu não achei tão pesada assim. Já as outras são mais pesadas. Gostei muito dessa leitura. Gosto muito dessa fase do Jason Aaron. É uma fase que realmente vale muito a pena acompanhar. Tem outros 3 encadernados, que são esses encadernados aqui, que a galera se confunde um pouco na hora de comprar. Eu até fiz um vídeo especial, uma semana eu postei vários vídeos do Justiceiro, mas eu vou explicar aqui de novo. São esses 3 outros encadernados. É o Justiceiro, as Meninas do Vestido Branco. Também tem esse aqui, que é Justiceiro Bem-vindo a Bale. E por fim, Justiceiro 6 Horas para Matar. Esses 3 encadernados aqui não fazem parte dessa fase do Jason Aaron. Então eles não têm cronologia, né? Você pode ler eles separadamente, você não precisa estar acompanhando nada. Esses aqui, você pode comprar qualquer um, que só basta você conhecer o Justiceiro que você vai ler de boa. Agora, esses aqui, que são o Justiceiro Max, tá escrito aqui, ó, Justiceiro Max, que é da linha Max, esse você tem que ler em cronologia sim. É uma cronologia, foi uma fase que foi roteirizada pelo Jason Aaron e é muito boa essa fase, e a Panini vai continuar lançando. Por mais que eles demorem para lançar esse encadernado, é um encadernado que vale muito a pena. Se eu tivesse que dar uma nota para essa série do Justiceiro, cara, eu daria uma nota 8,5, acho que é uma nota boa. A galera pede pra eu dar nota, né? Eu nunca dei nota pros quadrinhos, mas eu vou ver se agora eu começo a dar umas notas aí. Mas eu daria uma nota 8,5 pra ele, eu acho que é uma leitura muito boa. Eu li esse quadrinho em, sei lá, 40 minutos, é muito, muito prático. É uma leitura boa, uma leitura que flui rápido. Se você parar, você perde o fio da meada. Não tem grandes viravoltas, assim, grandes negócios no roteiro, mas é um roteiro que te prende e te agrada. Então é isso, espero que vocês tenham gostado aí dessa minha análise desse material do Justiceiro aí, que tá chegando nas bancas, R$ 26,90. Tem na nossa parceira Liga HQ, não esqueça de dar uma olhadinha aqui, o link tá na descrição. Um abraço e até o próximo vídeo.